Saudações a todos os nossos irmãos e amigos em Cristo Jesus, que Deus te abençoe. Nosso devocional nesta manhã é mais uma forma de conversa. Eu estava imaginando sobre o grande preço que Jesus pagou em Gólgota por todos nós. Fazendo uma releitura desta história, nós podemos ver que, de fato, foi algo que estava acima de toda a capacidade humana realizar. Mas Jesus veio na forma humana e, sob a unção do poder de Deus, realizou. Sofreu todas as contradições próprias da existência humana, conviveu com os homens e pôde, conforme o próprio livro de Hebreus declara, aprender com tudo aquilo que ele sofreu. Sim, o próprio Filho de Deus aprendeu com tudo aquilo que ele sofreu. Foi uma lição de vida para o próprio Cristo, tudo aquilo que ele experimentou na dimensão da própria experiência humana. E todos nós hoje temos um sumo sacerdote, nós falamos isso em uma mensagem ontem. Nós temos um sumo sacerdote para com Deus, que é Jesus Cristo, Filho de Deus, ele é o mediador. João diz que nós temos um advogado. João diz acertadamente: meus filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tendes um advogado para com o Pai. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos pecados, mas pelos pecados do mundo inteiro. Imagine que, baseado nesse texto de João, Jesus é inteiramente suficiente para resolver a causa do pecado, porque ele fez a propiciação pelos nossos pecados quando morreu ali na cruz de Gólgota. Na cruz estava, como diz o pastor Tassos Licurgo, a justiça e o amor de Deus envolvidos. A justiça porque Deus precisava condenar o pecado, e o amor porque, através do sacrifício de Jesus Cristo, ele condenou o pecado, mas ofertou uma possibilidade de redenção para todo aquele que crer no que ele fez ali em Gólgota. Então, quando eu me aproximo de Cristo e o recebo como meu Salvador, a justiça e o amor de Deus são aplicados, porque em Cristo eu fui redimido. Nenhuma condenação há, mas para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, obviamente, mas segundo o Espírito. Então, Cristo efetuou uma grande e poderosa obra. Isaías declara que ele olharia os efeitos do que ele realizou e se alegraria, porque ele veria claramente que esses efeitos abrangeriam toda uma posteridade de pessoas, não apenas aquelas pessoas de seu tempo e aqueles que seriam alcançados pelos apóstolos, mas todos aqueles que ao longo da história creram nele. Então, todos aqueles que ao longo da história creram em Jesus foram justificados pelo sangue da cruz. E Paulo declara: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Que poderosa verdade! Eu me sinto impactado com esta verdade porque eu vejo o poder de Deus
em Cristo, produzindo efeitos salvíficos e eternos que repercutirão por toda a eternidade. Eu fico, às vezes, pensativo porque muitas pessoas ainda não se apropriaram dessas verdades e vivem presas a um modo de vida condenável, como filhos da ira, sem Deus, sem paz e sem nenhuma perspectiva de um futuro eterno. Talvez porque não creiam, mas também porque Satanás diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Existe um embotamento espiritual, existe uma ação satânica sobre as vidas que as impede de enxergarem. Então é necessário que pela loucura da pregação elas sejam alcançadas. E muito mais, precisam ser convencidas pelo Espírito Santo de seus próprios pecados e de seu estado de condenação eterna. Ora, meus amados irmãos, isso que nós precisamos fazer, pregar. Pregar a obra da cruz, o sacrifício da cruz. Eu vou rememorar novamente o hino 291. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Que possamos realmente viver sob a cruz de Cristo e receber toda a poderosa manifestação de graça que em Jesus nos foi concedida. Seja abençoado, graça e paz.